Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento, um espaço de debate de algumas ideias que eu lanço aqui. Quem sou eu? Eu sou José Benito, professor de História. Criei esse canal como um lugar para estabelecer a discussão, na época com ex-alunos, mas agora qualquer pessoa está convidada a participar, como um espaço de debate. O mais importante para mim é a opinião de quem está assistindo. Se ao final do vídeo você tiver algo a acrescentar, a criticar, faça nos comentários, eu respondo a todos. Se você, olhando esse vídeo e os vídeos anteriores, achar interessante, quiser se inscrever, eu peço a sua inscrição, aperte inscrever-se, vai ali, o inscrever-se vira inscrito, você já está automaticamente inscrito, não custa nada, e se você quiser receber as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo, e a gente tem lançado muito poucos vídeos ultimamente, basta ativar o sininho, e aí você vai ser notificada ou notificado. A ideia desse vídeo de hoje é trabalhar com o sucesso das religiões pentecostais, e de parcela da Igreja Católica que trabalha com a mesma lógica das religiões pentecostais, no que se refere ao ganho de novos fiéis, né? A recepção de novos fiéis, ao acolhimento de novos fiéis. Né? Eu tenho me assustado muito, porque apesar de todas essas denominações, né, inclusive parte da Igreja Católica, apontarem-se como religiões cristãs, esse acolhimento parte de um paradoxo, parte, na minha visão, e aqui começa a minha opinião, pela negação do que é essencial ao cristianismo, que é o exemplo do Cristo. O paradoxo é que essas pessoas usam, sim, da religião, da tradição judaico-cristã, mas centralmente nesse acolhimento, nessa lógica cosmogônica de entendimento da religião, de entendimento da nossa relação com a religião, eles usam a lógica do Velho Testamento, da religião judaica ainda na sua manifestação tribal, nos primeiros livros da Bíblia, enfim. Essa discussão veio à baila para mim por conta de uma série de estudos, o último que eu tive acesso. Eu não vou editar esse vídeo, só uma janela, mas tudo que eu falar aqui, se você buscar, você acha. Mas há pouco tempo saiu um estudo de uma equipe da ENSE, a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, vinculadas ao IBGE, dizendo que a tendência, projeções dizem que em 2032 esse será um país evangélico. E este será um país evangélico dentro das características que eu estou dizendo aqui, de religiões que têm um apelo muito grande, uma lógica de funcionamento muito grande vinculadas ao Velho Testamento. A lógica do Deus tribal, de Javé, que protege os seus e condena os demais. Primeiro, quero deixar bem claro aqui que este não é um vídeo para questionar a fé de ninguém. Eu mesmo tenho a minha religião particular, eu acredito que todas as pessoas têm a sua religião particular, inclusive aqueles que não a têm, né? Existe a sua fé ou sua falta de fé, mesmo que a gente professe da mesma religião, a maneira como eu me relaciono com a religião ela é bem particular. Então, mas este é um vídeo que não quer questionar a fé, mas que vai bater o tempo inteiro na ideia de que a fé, de que as religiões são construções humanas, sim. Por mais que você acredite que elas sejam inspirações do divino, que Deus está presente na hora que a Bíblia foi escrita, ou que ele narrou os acontecimentos para os escribas, na minha leitura a gente sabe que todos os livros religiosos, todas as práticas religiosas, elas são, de muitas maneiras, como seria óbvio, como qualquer construção humana, afetadas pelas sociedades e, no caso dos livros religiosos, dos livros sagrados, afetadas pela realidade quando da escrita daqueles livros. Isto eu digo porque, enfim, se você lê gente séria, alguns com vínculo religioso, outros não, que tratam da religião, você vai ver uma série de questões, por exemplo, para a gente ficar na Bíblia, que estão presentes na Bíblia, que estão presentes nos livros do Antigo Testamento, que são herdados do judaísmo, que são questões que estão afetas com a realidade histórica do momento, ou do momento de sua escrita, da escrita desses livros, ou do momento imediatamente posterior a essa escrita. Tem um historiador judeu, que escreve a história dos judeus, chamado Simão Chama, por exemplo, só para pegar um exemplo, que ele explica porquê da fábula de Caim e Abel. Né? Caim, o irmão que com inveja matou Abel, porque ambos ofereceram um sacrifício ao Senhor. Caim era um agricultor, ofereceu, em resumo, né, seu sacrifício com os legumes, com as verduras que ele plantava. Deus não gostou, Deus gostou de Abel, que era um pastor, e Caim matou Abel. Simão Chama explica, grosso modo, que isso era uma maneira do povo judaico, que era um povo nômade pastor, apontar para os seus o perigo daquele do outro,
daquelas outras sociedades que, à época da escrita, estavam se tornando sedentárias e estavam, de alguma maneira, ocupando os espaços que esses povos nômades de pastores transitavam e ocupavam, eventualmente. Então, a Bíblia, seja em Caim e Abel, seja na questão do dilúvio, que está presente em várias tradições religiosas, né? Não por acaso em regiões do globo onde a seca se alterna com grandes cheias, né? O medo do dilúvio, a Tiamat, que era a grande serpente, lá na antiguidade, nas religiões indo-europeias, que trazia seca, enfim. Várias dessas questões, para ficar só em duas, são a prova de que as religiões são afetadas pela realidade. Por que eu digo isso? Porque boa parte do Antigo Testamento é afetado por isso. O Antigo Testamento, ele trabalha numa lógica dicotômica de bem e mal, onde o bem é o povo de Deus, e aí o bem tem muito pouco de moral, o bem é o povo de Deus, o povo escolhido, o povo de Javé. São os israelitas, são os judeus. Esse é o povo de Deus. E esse lado do bem é beneficiado pelo seu Deus, pelo Deus poderoso, ou seja, Deus não tem pena de matar os inimigos, Deus não tem pena de enviar as pragas ao Egito, Deus não tem pena de comandar a derrubada das muralhas de Jericó e que todas as pessoas dentro da cidade sejam chacinadas. Essa é uma lógica religiosa de um Deus que protege os seus. E essa lógica religiosa, eu já vou chegar mais à frente como afeto hoje, ela trabalha com uma lógica de que há um lado, que é o meu lado, e tudo aquilo que afeta o meu lado, está do lado de fora, é meu inimigo. E é o meu inimigo por essa lógica, a violência, a ira divina. Estranho que a ira é o único pecado permitido a Deus, né? A ira divina, ela é a paga daqueles que estão contra mim. Então, essa é uma lógica religiosa que está muito presente nas religiões evangélicas, né? O dedo apontado para quem tem opções sexuais diferentes, para quem tem visões políticas diferentes, para quem tem opções religiosas diferentes, o dedo apontado, né? A criminalização, dizer que as pessoas, como no passado, são adoradores de ídolos. Isso acontece para todos aqueles que não professam a fé, essas religiões pentecostais, ele está presente. Então essa lógica antiga é o que está presente nessas religiões. É uma lógica do nosso Deus contra o Deus dos outros. Tem uma historiadora das religiões fantástica chamada Karen Armstrong. É uma ex-freira, enfim, que perdeu a fé, foi trabalhar com línguas e literatura, se eu não me engano, agora não sei se em Cambridge e Oxford. Eu confesso que essas universidades britânicas eu me confundo. Mas depois, enfim, ela se dedica ao estudo das religiões. Talvez seja hoje a pessoa maior expert em estudo tem um livro chamado História da Bíblia, em que ela explica muitas coisas, e de onde eu vou roubar muita coisa aqui para estudar. A Karen Armstrong, nesse livro História da Bíblia, ela tem vários outros, eu indico todos os livros dela porque ela é fantástica. Ela diz de maneira clara que Javé não era Deus único. Os próprios livros antigos dessa tradição judaico-cristã, elas não apontam Javé como um Deus único. Javé é um Deus sentado na corte de outros deuses, e esses deuses estão em batalha. É uma visão agonística. Deuses estão em batalhas porque civilizações estão em batalha por ocupação de território. É conhecido o embate dos judeus com os assírios, com os babilônicos, depois vem os persas. É conhecida a história da destruição do templo de Jerusalém, várias vezes prometido que ele nunca ia ser destruído, ele é destruído várias vezes. Então, há uma lógica de Javé em disputa com outros deuses que é complicado, porque às vezes os judeus, boa parte das vezes, como qualquer civilização em guerra, perdiam, eram dominados por impérios, e essa religião precisa ir aos poucos se modificando, até para legitimar a sua fé. O que a Karen Armstrong, em resumo, diz? Que Javé como Deus único, essa ideia original, ele só surge no livro de Isaías, né? Um dos grandes profetas, um livro que dizem que foi escrito em torno ali do século 7 a.C., próximo do domínio assírio, babilônico, enfim. E seria escrito ele tem duas distinções, há pessoas que dizem dois Isaías, né? O Isaías II, ele começa a vender a ideia de Javé como Deus único. Não há outros deuses, né? É claro que isso também tem um problema. No primeiro momento, isso leva
a Javé ser colocada numa posição maior do que as outras divindades elas são jogadas no limbo. Se agora não há disputa, há sim o preconceito contra o outro, contra aquele que é diferente não está no mesmo nível que eu, e a gente pode debater isso mais à frente, né, quando o cristianismo 1.500 anos depois se expande para todo o globo. Essa lógica da superioridade religiosa está presente na lógica errada, né, racista, da superioridade europeia frente aos demais povos. Mas a gente não vai chegar lá, vamos ficar aqui ainda no período antes de Cristo. Quando Isaías defende o Deus único, Javé como Deus único, começa a haver uma mudança da religião. Você começa a preparar o terreno para uma lógica mais universalista da religião, que vai encontrar seu ápice com Cristo. Universalista em que sentido? A religião, pouco a pouco, deixa de ter esse caráter agonístico da disputa, ou perde um pouco esse caráter, depois ela vai voltar a ter. A gente sabe das violências promovidas, infelizmente, pela Igreja Católica, quando ela se torna a religião oficial do Estado Romano, e principalmente no período da Idade Média. Mas há um avanço aí de Isaías para frente, de Javé, Deus único, para a ideia de que se ele é único, ele é de todos. Se ele é de todos, é necessário ter empatia por todos. E o Cristo, né, a figura de Cristo, ele é o símbolo dessa religião universal. Dessa religião, como se diz, católica, e católica aqui tem esse sentido de universal, não necessariamente da Igreja Católica. Cristo vem para todos, Cristo vem para os samaritanos, que eram considerados inimigos, né? Cristo vem para o publicano, para o pecador, e essa lógica passa a englobar não só meus inimigos, como passa a englobar aqueles que vivem em pecado. E eu tenho para mim que Cristo morre porque ele quebra, apesar dele várias vezes, né, em termos de ritualística, ele tenta uma adaptação dos livros sagrados, mas ele, na visão das pessoas de sua época, quebra essa lógica religiosa e ameaça o predomínio, e ameaça a bolha judaica, ameaça os poderes estruturados, principalmente dos homens, né, da elite religiosa e da elite burocrática de um reino da Judéia dominado pelos romanos, mas que tinha lá sua elite aliada aos invasores, enfim. Então Cristo ele sofre esse preconceito pelo discurso universalista. E o discurso universalista, convenhamos, ele é maravilhoso, eu defendo ele, né? Ele vai repicar em vários outros cantos, ele vai estar presente na ideia de que somos todos iguais, que temos que respeitar tudo, mas ele tem uma menor capacidade de aglutinação do que o ódio. Infelizmente, o ódio ao outro, o ódio ao diferente, o reconhecimento de que a pessoa é diversa a mim, que ela pratica outra fé, que ela pratica outra visão de mundo, que ela acredita numa lógica de amor diferente que a minha, que ela acredita numa lógica política diferente da minha. Identificar um inimigo facilita a auto-identificação de um grupo. E esses grupos religiosos que trabalham com a tendência dita pentecostal trabalham com essa lógica. Eles vão resgatar o Javé dos judeus, o Javé que briga com os outros deuses, Javé que vai defender a nossa tribo. E a nossa tribo se define como? Por um Deus, que é um Deus de guerra contra os inimigos, que são todos aqueles que não fazem parte desse conjunto. Então, a atratividade pelo ódio, pelo medo, você imagina, numa sociedade em que as pessoas procuram saídas, onde a incerteza, a instabilidade, a fluidez, né, como diz o Bauman e outros autores, né, uma sociedade fluida, onde a realidade parece escapar entre os dedos, a perspectiva de futuro inexiste, onde a gente está num eterno esgotamento, a gente não sabe o que vai seguir. Você ser recebido num grupo, ser recepcionado num grupo, e essa recepção é extremamente calorosa nas religiões pentecostais, a gente vê isso, a pessoa é recebida, ela é agregada, a ela é dado um mínimo de dignidade de grupo, né? Ir à igreja é a perspectiva de encontrar um amor, de estabelecer laços de convivência, de encontrar parceiros comerciais, é a perspectiva de eu que sou invisibilizado no meu mundo do trabalho, porque eu tenho uma profissão considerada neste país preconceituosa, uma profissão considerada menor, é a possibilidade de eu ascender como um membro da igreja, como um obreiro ou como um participante de uma determinada coletividade. Então,
este acolhimento, o cimento dele é o ódio pelo quem é diverso. Me desculpem, mas o termo é esse. Ou seja, há uma briga que não é contra o pecado apenas, é contra o pecador. Porque o pecador, nessa visão, né? Porque todos aqueles que não professam de minha fé, eles são uma ameaça à minha fé. E se são uma ameaça à minha fé, são uma ameaça a esse cenário de acolhimento, daquilo que eu percebi de uma estabilidade da minha vida, deste barco, deste grupo que me acolhe, que vai ter sucesso porque foi ungido por Deus, e esse Deus precisa abrir o caminho, precisa abrir o mar vermelho para que esse grupo atravesse as dificuldades. Isso é muito ruim, porque é uma lógica de pertencimento muito comum em momentos de crise, muito comuns em momentos de instabilidade, em várias religiões. A Karen Armstrong tem um outro livro maravilhoso chamado Campos de Sangue, em que ela mostra como a violência está presente em momentos de radicalização das religiões, de expansão radical contrária a outras religiões. Vale muito a pena esse livro dela, todos os livros dela, né? Então o que a gente tem hoje é um cenário de instabilidade onde o Deus do Velho Testamento, o Deus que nos protege de forma violenta, belicosa, protege aquele nosso espaço escolhido, que vai nos levar de volta à Idade do Ouro, né, a um tempo imemorial do paraíso, que é uma mitologia presente, por exemplo, na política, em várias religiões, né? Além, como tem a Karen Armstrong, eu vou citar um livrinho maravilhoso, pequeno, chamado Mitos e Mitologias Políticas, de um pensador de direita francês, né, um historiador chamado Raoul Girardet, vale muito a pena, e ele fala isso, né, essa ideia da Idade de Ouro, e o que nos ameaça a Idade de Ouro são os inimigos, né, a conspiração, os demônios. Isso está presente na política, né? E num país que tende a se tornar cada vez mais evangélico, essa mitologia política que é vinculada a ideais radicais de extrema-direita também aparece. A gente está vivendo uma sociedade violenta, pasmem, em grande parte porque é uma sociedade mais religiosa, desse tipo de religião. Não de religiões de caráter universal, que respeitam a crença do outro, que trabalham com a ideia de empatia. Não, é uma religião belicosa, é uma religião de lógica da guerra, de uma lógica agonística, de uma lógica que vê o diferente como inimigo, que se reflete na política, porque esta sociedade precisa seguir meus valores, e você resgata mitos políticos de extrema direita que trabalham com essa lógica religiosa agonística, né? Como eu falei, o mito da Idade do Ouro perdida, o mito da grande conspiração, enfim, que o Girardet fala muito bem no livro dele. E isso é muito perigoso. A gente está vivendo numa sociedade, quando as pessoas falam dividida, não é porque são dois lados similares, é porque um lado, e é um lado numeroso, e é um lado que cada vez mais vai ser maioria nesse país, escolheu um caminho, o caminho da guerra. E também, isso explica muito, a associação, que para a gente pode parecer absurda, entre religião e criminalidade, que a gente tem visto aí, né, algumas reportagens, muita gente dizendo, do tráfico de drogas vinculado a determinados pastores para estabelecer uma zona de exclusão religiosa em comunidades carentes, associada à milícia, enfim. Porque a lógica da violência une essas pessoas. Esse é o grande paradoxo. E é isso que a gente tem que entender. A primeira coisa é entender que as religiões cristãs, o primeiro combate que elas fazem é a ideia cristã de que a religião é para todos, de que a paz é para todos. Elas esquecem a regra de ouro das religiões quando elas avançam para um caráter universalista, para um caráter de tentar de fato agregar a todos, de fato entender que a pluralidade não é mal, mas a pluralidade é característica humana. Elas tentam esquecer a regra de ouro que diz: nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito a você. O paradoxo está em abrir mão disso, que é extremamente cristão, que é extremamente empático, que é extremamente universal, que é extremamente globalista, para, usando o nome de Cristo, resgatar o Javé vingador, resgatar o desejo por um Javé de sangue, que mate o inimigo, um Javé que quebre a mandíbula do presidente. A gente tem pastor que fala isso.
Então isso é muito perigoso, isso é muito preocupante. Eu acho que isso coloca um desafio para a gente, principalmente para quem é religioso, principalmente para quem é evangélico, principalmente para quem é católico, dessas tendências que também vão nessa linha de lógica pentecostal, do incentivo do Senhor, da proximidade com o Espírito Santo. É muito estranho, né? Porque o Espírito Santo é uma criação do Novo Testamento. Fica uma lição para esses religiosos é de resgatar o verdadeiro cristianismo. O que está morrendo nessas religiões, em primeiro lugar, é a lógica cristã. Eu acho que a gente está vivendo, mais uma vez, e isso é muito comum ao longo da história do cristianismo, a morte do Cristo. A lógica de que o Cristo ressuscita não é só um mito, ou uma verdade, ou um dogma bíblico que aconteceu há 2000 anos atrás. A gente precisa contribuir para a ressurreição, pelo menos aqueles que são cristãos, óbvio, isso, que se dizem cristãos e que estão no meio dessa batalha, é preciso que Cristo ressuscite no coração daqueles que se dizem cristãos. Porque o que está vivendo ali é Javé, e Javé não é Jesus Cristo. Não sou eu que digo, Isaías já dizia que o Javé do Antigo Testamento precisava mudar. Então, eu acho que essa é a missão que fica, essa é a questão que eu deixo para debate. O grande paradoxo hoje que a gente sofre é que há religiões ditas cristãs que adotam uma lógica belicosa, agonística do Velho Testamento. É preciso deixar o Velho Testamento partir para que algo novo, de fato, possa, de alguma maneira, incentivar e, de fato, possa tocar o coração dessas pessoas que se dizem cristãs.